Insights, o podcast do Bradesco. Sem fertilizantes, a produtividade de alimento no mundo cairia 50%. Então você veja o impacto que isso traz quando a gente pensa em área disponível para a agricultura. Então o fertilizante aqui sim é um agente importante de sustentabilidade dentro desse contexto. A gente vem observando ao longo dos últimos anos uma tendência. A China, que é um grande produtor de fósforo no mundo, ele vem paulatinamente reduzindo suas exportações, e o Brasil é um forte dependente de importação. A gente importa de 80% a 85% de tudo que a gente consome em fertilizantes, mas a China vem reduzindo isso porque ela vem invertendo parte dessa produção para produzir bateria de carro elétrico. Olá, tudo bem? Essa foi só uma amostra do episódio de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O mundo apresenta cada vez mais desafios para quem produz alimentos. Mudanças climáticas, conflitos internacionais e o aumento da população são alguns deles. A ONU estima que em 2080 vamos ser mais de 10 bilhões de pessoas no mundo. Como tornar mais efetiva a produção de alimento para toda essa demanda? Na mesa do Insights hoje, temos uma empresa que está investindo em novas tecnologias para atender esse cenário. Vamos conversar com Eduardo Monteiro, Country Manager da Mosaic Brasil, uma das maiores empresas de insumos agrícolas do setor no mundo. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Insights. Muito obrigado, Priscila, pelo convite. Obrigado, Leonardo. Para mim vai ser um grande prazer poder conversar aqui na próxima hora com vocês sobre os desafios e as oportunidades da agricultura brasileira. Legal. Quem está aqui conosco também é o Leonardo Storniolo, do Bradesco Global Corporate. Léo, bem-vindo ao Insights. Olá, Priscila. Eduardo, obrigado pela presença. É um prazer tê-lo conosco. Eduardo, vamos começar aqui com você falando sobre a Mosaic, ou Mosaic, né, como a gente chama aqui no Brasil. Mas a gente está falando de uma empresa originalmente norte-americana, né, com sede em Tampa, na Flórida. Conta aqui para os nossos ouvintes quais são os principais mercados da Mosaic, como está a estrutura operacional e qual o portfólio de produtos, de soluções que vocês entregam para esses clientes globais. Poxa, obrigado, Priscila. A gente vai aqui se estender bastante. A Mosaic hoje é o líder global na produção de fósforo e potássio no mundo, combinados. Nossas minas ficam no Canadá, de potássio, de fósforo ficam na Flórida, ficam no Peru e ficam aqui no Brasil. Hoje, nossos produtos chegam a mais de 40 países ao redor do mundo, mas nós temos uma concentração muito forte na América do Norte e aqui na América do Sul, principalmente Brasil. O Brasil hoje representa algo em torno de 35% a 40% do volume total que a Mosaic comercializa no mundo. Uma parte substancial produzida aqui, somos o maior player de fertilizantes no Brasil, e além disso a gente traz muita coisa dos Estados Unidos e do Canadá também, principalmente o cloreto de potássio que vem do Canadá. Nos Estados Unidos a gente traz o fósforo. Além disso, a Mosaic também, há 3 anos, está redirecionando sua estratégia. A gente está entrando no segmento de agricultura regenerativa, especificamente bionutrição, onde a gente tem uma complementariedade muito grande com o nosso portfólio. A gente atua no segmento de nutrição de plantas e agora vai atuar no segmento de bionutrição. Uma vantagem competitiva única, porque a gente já tem toda uma estrutura comercial preparada para atender grande parte do mercado brasileiro, e a gente vai usar essa sinergia para poder atuar de forma conjunta, podendo prover aí os agricultores brasileiros, que são agricultores ávidos por novas tecnologias, abertos a novos experimentos, novos produtos que têm uma pegada não só sustentável, mas trazem produtividade e ajudam aí a produzir o alimento de que o mundo precisa, que aliás é a nossa missão, ajudar a produzir o alimento que o mundo precisa, atuando da mina até o campo.
Perfeito. E quando a gente fala de bionutrição, a gente está falando o quê? São micro-organismos? São Só para micro-organismos. explicar aqui, para o público leigo, estou me incluindo nisso. Não, são micro-organismos, são bactérias, fungos, que a gente tenta incorporar aos produtos que nós trabalhamos. Então, eu vou dar 2 exemplos práticos aqui. A gente está desenvolvendo um produto que a gente espera lançar o ano que vem aqui no Brasil. O nome comercial dele é o Power Coat. É um micro-organismo que vai encapsular o fertilizante a base de fósforo, e ele vai ajudar na solubilização. E o que isso significa? A planta vai absorver isso de forma mais eficiente. Em absorvendo isso de forma mais eficiente, a planta vai produzir mais. É praticamente um suplemento para plantas. É um suplemento, dentro desse contexto, numa linguagem simplista, é isso. É um suplemento que vai ajudar a planta a poder aproveitar melhor o teor do nutriente. Porque hoje, quando você aplica o nutriente no solo, parte dele ele é perdido, seja por volatilização ou seja porque ele é absorvido no solo. Esses elementos fazem com que o aproveitamento por parte da planta seja mais eficiente. Ele melhora a disponibilidade. A disponibilidade para a planta, exatamente isso. E com isso a gente ofere maior produtividade. Esse é um exemplo. Um outro exemplo também clássico que a gente está trabalhando, a gente vai entrar no segmento tratamento de sementes, onde a gente tem um produto sensacional que vai ajudar ao quê? Na solubilização do nitrogênio. Porque fertilizantes é algo mais, usando a linguagem popular do campo, é algo mais bruto, é uma coisa mais raiz, é commodity, é grandes armazéns, é movimentação de carga. Isso aqui é laboratório. Eu tive, há 6 meses atrás, o nosso centro de pesquisa em Raleigh, na Carolina do Norte, onde nós só tínhamos PhD, laboratórios com máquinas super modernas e uma série de cientistas trabalhando no nosso pipeline de investimentos. Eu mencionei 2, mas a gente tem mais de 16 produtos hoje no pipeline para trazer. E fora isso, investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento. Nesse contexto, a gente tem um investimento importante nisso, e dentro desse contexto também, a gente não podia entrar do zero, né? Então a gente já entrou nesse mercado aqui no Brasil, e em outros mercados também. O nosso grande desafio aqui no Brasil, especificamente, é uma questão regulatória, né? É algo novo. O Congresso Nacional aprovou no ano passado o marco regulatório da Lei dos Bioinsumos, e agora a gente carece aqui de regulamentação do Ministério da Agricultura, principalmente para lidar com produtos que vão fazer a combinação com fertilizantes minerais. Então, assim que a gente tiver normatizado isso pelo Ministério da Agricultura, e o Ministério tem o prazo até o final desse ano calendário, a gente espera acelerar nosso ritmo e trazer esses produtos que eu acabei de dar 2 exemplos aqui para vocês. Perfeito. Legal, Eduardo. Você comentou aí um pouco da importância do Brasil, você já passou também um pouco pelo tema do P&D, o quão relevante é e os diferenciais que isso podem trazer para você. Agora, a hora que eu pego tudo isso e começo a fazer correlação com sustentabilidade, onde é que esses 2 mundos se encontram, principalmente aqui no Brasil? Olha, eu vou começar com um exemplo mais elementar. E aqui são dados da ONU, tá? Não tem nada que seja peculiar. Sem fertilizantes, a produtividade de alimento no mundo cairia 50%. Então, você veja o impacto que isso traz quando a gente pensa em área disponível para a agricultura. Então, o fertilizante aqui, sim, é um agente importante de sustentabilidade dentro desse contexto. E quando você agrega tecnologia, trazendo, por exemplo, os micro-organismos, onde a gente vai trabalhar com elementos que vão regenerar a saúde do solo. Eles vão fazer com que você tenha uma raiz mais aprofundada que possa absorver melhor a água. Eles vão fazer com que você tenha um teor de aproveitamento melhor por parte do nutriente, que é aquilo que eu acabei de descrever para vocês. Também e como consequência disso, isso vai trazer mais produtividade. Isso também é uma outra pegada que indica que, olha, eu vou produzir mais com menos. Então, dentro desse contexto, você tem uma combinação muito poderosa para endereçar a tua pergunta original. E eu vou até falar algo que eu não falei aqui ainda, mas dentro do processo produtivo, a gente tem uma gama de coprodutos, que a gente lá na Mosaic não chama de coprodutos, a gente chama de especialidades. Coproduto dá um tom muito generalista, negativo, e a gente quer trazer o tom positivo. O principal coproduto que a gente tem hoje na produção de fertilizantes fosfatados é o gesso.
onde até anos atrás a gente tinha pilhas e pilhas de gesso no nosso complexo produtivo aqui em Uberaba, e essa pilha de gesso de 3, 4 anos para cá, ela começou finalmente a ser reduzida. Por quê? Porque a gente trabalhou fortemente na aplicação e na utilização do uso do gesso para a agricultura, que é uma outra forma também de você transformar rejeito em algo produtivo. E o gesso é importante porque ele trabalha no aprofundamento da raiz no solo. Ele minimiza a acidez do solo, ele ajuda no manejo agrícola no final do dia. Nos nossos processos produtivos também, a gente tem lagoas de rejeito. Essas lagoas de rejeito, elas concentram muitos nutrientes. E eram lagoas de rejeito que tinham que ter tratamentos caríssimos do ponto de vista químico para você manter essas lagoas. A gente desenvolveu técnica para extrair os rejeitos dessas lagoas. A gente não chama isso de rejeito, porque isso é nutriente. E qual é a indústria que vem se desenvolvendo também? O fertilizantes organomineral. Como o próprio nome diz, é matéria orgânica com mineral. A gente vem utilizando parte dos nossos rejeitos produtivos de lagoa para abastecer o mercado de fertilizantes organomineral. Novamente, aqui a gente transforma rejeito em produto bom que vai ser utilizado para a agricultura. Então, são exemplos práticos aqui de pautas sustentáveis que fazem parte da agricultura e fazem parte aí do nosso DNA, eu diria para vocês. Eduardo, queria entrar um pouquinho aqui nos desafios que o setor tem, né? E daí fique à vontade de não se limitar ao Brasil e falar globalmente. Inclusive, tivemos aí de forma recente o tema do Trump, as tarifas, enfim, como é que tudo isso mexe com o setor e a tua opinião sobre os desafios, por gentileza? Então, vamos lá. Para falar dos desafios dos setores fertilizantes, eu queria extrapolar um pouquinho e entrar no desafio da agricultura per si. Eu costumo a externar que o agricultor brasileiro hoje ele tem que ser um grande gestor e tem que ser um grande gestor de riscos, porque a agricultura é você fazer gestão de risco. A gente tem os desafios climáticos que de uma forma ou de outra vão ter um impacto indireto em toda a cadeia de insumos. Você tem os desafios de preços, que também tem seu impacto, porque o preço de uma commodity agrícola relativamente saudável, positivo, significa rentabilidade positiva para o agricultor e significa bons negócios para quem fornece o insumo. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Então, aqui você tem uma complexidade interessante. O Brasil, aqui falando de Brasil inicialmente, passou por algumas adversidades climáticas no Rio Grande do Sul, então é uma situação que a gente acompanha com muita cautela. As últimas 4, 5 safras aqui nós tivemos interferências aqui relacionadas à seca, relacionadas às chuvas, e isso impactou fortemente o agricultor do estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, impacta, sim, a demanda. Então, pontualmente, o estado do Rio Grande do Sul é um ponto de atenção para a gente. O mercado, nesse momento, no Rio Grande do Sul está muito atrasado em função da comercialização, e essa comercialização se explica pela situação econômica e por uma escassez de crédito. Além disso, o fertilizante é algo também muito peculiar para o agricultor. Para plantar, o fertilizante tem que estar lá na hora certa, no lugar certo. Se não chegar no horário certo, na hora certa, ele vai começar a ter perda de produtividade. Pensando numa cadeia de produção em escala, então é fundamental que você tenha o fertilizante lá na hora do plantio. E a gente começa o plantio da safra de verão hoje com uma parcela ainda não comercializada. A gente, em anos anteriores, já deveria estar com 100% da safra de verão comercializada em termos de adubo, e a gente está com 8, 10% de volume a ser comercializado ainda. Quando você olha a escala brasileira, 8 a 10% é algo relevante e preocupante. E por que isso está acontecendo? Além da questão climática no sul, que é pontual, você tem uma situação de crédito importante. A gente está gravando aqui junto com vocês hoje, instituição financeira, e vocês acompanharam muito bem ao longo dos últimos 2 anos o crescimento do risco setorial do agronegócio com as recuperações judiciais. Isso naturalmente provocou uma certa aversão e contração aqui dos principais credores nessa cadeia para insumos.
mas isso era administrável. O que vem acontecendo esse ano, além dessa retração natural, é que, conversando com instituições financeiras, agentes financeiros que financiam o agronegócio, a gente também teve uma mudança importante num critério de provisionamento aqui de itens de duvidores duvidosos. É algo muito técnico, mas que essa mudança fez com que, em algumas instituições financeiras, o provisionamento vinculado à carteira agrícola tivesse um salto expressivo. E isso também foi uma retração muito forte para a disponibilidade de crédito aos agricultores. E aí a gente observa que esses principais agentes financiadores, sejam eles instituições financeiras ou sejam eles os agentes privados, como cerealistas, como canais de revendas, eles estão sendo muito mais restritivos e, consequentemente, a gente tem acompanhado duas situações. A primeira, você não tem linhas de crédito disponíveis para todo mundo. Isso explica por que a gente ainda tem esse 10% a ser comercializado. E o segundo, sobre aquilo que já foi vendido, a gente não entregou tudo. A gente tinha uma expectativa de entregar volumes em julho e agosto que não foram materializados. E o fertilizante é uma atividade sazonal na sua essência. Você tem a grande concentração no período de plantio. Originalmente, a indústria brasileira está planejada para entregar um volume expressivo em setembro e outubro. Só que a gente também planeja antecipar parte desse volume para julho e agosto. Como ele atrasou, a gente vai se defrontar aqui com desafios logísticos importantíssimos durante o mês de setembro e outubro, principalmente olhando a escala climática. O modelo de chuvas aí está dizendo que nós não teremos atrasos significativos, então provavelmente a gente vai se defrontar aí com problemas logísticos acima do normal, não tão usuais, em função dessa restrição dos canais, sejam eles cerealistas, sejam eles revendas, exigirem mais garantias para liberar o crédito daquilo que foi vendido, combinado com essa situação de uma retração, onde nem toda a disponibilidade de crédito necessária ainda foi colocada. Isso para fertilizantes. Isso pode ter um efeito colateral também na cadeia subsequente, que é a cadeia de crop protection, que são os defensivos e biológicos, que a gente também está olhando e a gente olha com muita atenção. Falando do biológico especificamente, crop protection eu não vou entrar, mas dentro do spending total do agricultor, o fertilizantes hoje é a maior conta. Ele representa de 35% a 40% da cadeia. É por isso que a gente sente primeiro essa escassez do financiamento. O biológico ele vai sentir depois, porque o biológico geralmente ele é aplicado depois do plantio, ele não tem uma representatividade tão grande em termos de spending, 2%, 3% no máximo do spending, e nossa grande preocupação e nosso foco de atenção é que num cenário de escassez de crédito, isso pode impactar a demanda também do biológico. Ainda é cedo para a gente chegar e concluir que isso vai ser fortemente impactado, mas a gente está tendo sinais importantes nesse momento, sintomas que indicam que teremos alguns desafios a serem transpostos nesse período. E o que a gente vem trabalhando de forma construtiva são com os stakeholders da cadeia, alertando sobre os desafios logísticos que nós teremos, alertando também os stakeholders do mercado financeiro sobre a importância de dar celeridade ao processo, com cada instituição respeitando a sua gestão, a sua matriz de riscos ali, a sua forma de atuar, e colocando em consideração também que uma parte significativa da agricultura brasileira é financiada com recursos públicos, trabalhando com os agentes governamentais aqui no sentido de alertá-los sobre isso. A gente já viu alguns resultados. No Rio Grande do Sul, o ministro da Agricultura divulgou que serão disponibilizados 12 bilhões aí para os agricultores que foram impactados por problemas climáticos ao longo dos últimos anos. Espero que isso seja materializado, saia do discurso e seja efetivamente concluída essa liberação. É suficiente para resolver todos os problemas? Não é, mas já ajuda. E além disso, o Plano Safra, os recursos do Plano Safra, como eu ando muito pelo Brasil, converso com muitos agricultores, eu tenho percebido uma dificuldade grande na liberação dos recursos do Plano Safra. As liberações não vêm acontecendo na celeridade necessária e no volume esperado. Então é importante também que isso seja reforçado, e a gente tem colocado isso junto aos nossos interlocutores. Estive com o secretário executivo do Ministério da Agricultura
passei pessoalmente essa preocupação a ele, conversei também com alguns parlamentares da bancada ruralista, que tem uma atuação muito construtiva e positiva junto ao setor, para que a gente sensibilize as autoridades e possa dar prosseguimento a esse processo, de modo que a agricultura brasileira continue produzindo e batendo recordes. Só que é uma equação matemática. Quando você produz, e a gente teve uma safra recorde, a gente tira nutrientes do solo. O fertilizante é um nutriente que tem que ser reposto. É uma reposição, né? Para que a gente consiga manter o mesmo nível de produtividade. E quando você olha uma situação que você pode ter uma redução expressiva por escassez de crédito, lá na frente eu estou pensando no impacto colateral que vai ser relevante. Olha, significa que a gente não vai bater um novo recorde de safra. Você vai ter um solo mais pobre. Mais pobre. O solo geralmente trabalha com reservas, mas essas reservas são paulatinamente consumidas. Então, esse é um ponto de atenção importante, a gente tem que olhar isso. E além disso, tem N desafios. Acho que o último desafio que eu colocaria aqui para vocês, e estou super entusiasmado, porque o Ministério da Agricultura soltou uma normativa. A gente, dentro de um cenário de oferta e demanda global, a gente vem observando ao longo dos últimos anos uma tendência. A China, que é um grande produtor de fósforo no mundo, ele vem paulatinamente reduzindo suas exportações, e o Brasil é um forte dependente de importação. A gente importa de 80% a 85% de tudo que a gente consome em fertilizantes, mas a China vem reduzindo isso porque ela vem invertendo parte dessa produção para produzir bateria de carro elétrico, ora que irônico, né? Então você vai tirar do fertilizante e colocar em bateria de carro elétrico. Isso veio puxando os preços de forma significativa. E quando você tem situações como essa, você tem um surgimento de novos produtos. E com isso viabilizou-se a produção de fertilizantes que têm baixa solubilidade no fósforo. O que significa isso? Significa que, apesar de ter um conteúdo nutricional de fósforo especificado, ele não é totalmente absorvido. A solubilidade dele em água é metade do que um fertilizante convencional. Isso, na prática, significa que a planta só vai absorver metade daquilo que deveria absorver. E esse é um tema que não havia sido normatizado no Brasil, não que seja proibido consumir esse produto. O produto pode ser consumido sem problema nenhum. Só é menos eficiente. Só é menos eficiente, e a gente tem que ser claro e transparente com o agricultor sobre isso. Então, o Ministério da Agricultura hoje soltou uma norma dizendo que a partir de agora as empresas deveriam colocar na etiqueta dos produtos que elas vendem a solubilidade do produto, e isso para nós é muito positivo, e esse é um ponto de atenção e um desafio importante que a gente vem colocando para a agricultura nacional. Finalizando os gargalos logísticos que eu coloquei na prática aí no começo, como a gente entregou menos no Brasil em julho e agosto, a gente está com nível de estoque alto. Então tem um desafio de armazenagem, e também isso se reflete em preços, né? Com excesso de oferta você tem obviamente uma pressão natural de preços, e a gente observa aí uma pressão nesse momento natural de preços pelo excesso de oferta de produto que se tem no mercado. Mas eu me estendi na resposta. Então, já viu uma queda dos preços? A gente já observou no fosfatado sim uma queda de aproximadamente $30 aí, 5%, 7% em relação ao que a gente via em julho. No cloreto uma queda um pouco menor, o excesso de estoque não está tão grande, e o único elemento que eu diria para vocês que a nossa previsibilidade é desafiadora é o nitrogênio, porque é um derivado de petróleo, depende muito dessa dinâmica da indústria do petróleo, e também depende muito da dinâmica de um país específico, que é a Índia, que é o segundo maior consumidor de fertilizantes do mundo, que tem uma dinâmica de compra via leilão. Então, quando a Índia entra no mercado fazendo um leilão para comprar ureia, ela desbalanceia todos os mercados globais. Então, você tem ali, independente do movimento de oferta e demanda, estoques globais, quando ela entra comprando forte, os preços sobem. Então, a dinâmica ali é um pouco diferente. Outra fonte importante de nitrogênio, além da ureia, é o sulfato. Hoje, 90% da produção mundial está na China, 92% do que o Brasil importou esse ano veio da China, um cenário mais estável. O sulfato a gente não está observando uma grande volatilidade, porque é o único país, são pequenos produtores. Terminamos aqui com uma mini aula de química, né? Eu não sei nada de química, mas eu lembro que a base do fertilizante é NPK, né? NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. É isso aí. Eduardo, só voltando no tema, na equação financeira da coisa, como que os últimos pronunciamentos aí do Trump em relação às tarifas, etc., mexeu com o setor de forma global? Olha, eu até vou um pouquinho para Trump.
Quando a gente teve a eclosão do conflito Rússia e Ucrânia, a gente aqui do Brasil trabalhou junto às autoridades, então, para sensibilizar a todos que um produto vinculado à cadeia alimentar, produz comida, seria muito perigoso a gente resolver colocar qualquer tipo de isenção ou taxa, porque o impacto natural seria na produção de alimento e, consequentemente, no preço da comida. Causando uma insegurança alimentar. Insegurança alimentar e inflação. E aí, dentro desse contexto, a gente foi feliz no primeiro momento, porque essas sanções a gente lidar desde aquele primeiro momento da eclosão, sanções em larga escala, né, daquele momento da eclosão do conflito de Rússia e Ucrânia. E o fertilizante realmente foi tirado dessa lista de itens que seriam sancionados. E desde então, estamos convivendo dessa forma. A gente, nesse momento, até agora, não tem nenhuma sanção específica mapeada no que refere ao fertilizantes, e a gente assim o espera, mesmo porque aqui no Brasil a gente tem 85% do produto que a gente consome vem de fora, é um produto estratégico para o país enquanto nação. Quando você pensa na relevância e no impacto que a agricultura tem para o PIB nacional, a gente já representa quase 1/4 do PIB, grande parte do superávit da balança comercial é em decorrência das altas produtividades que são impulsionadas por fertilizantes. Então é um tema que a gente tem que acompanhar com cautela, com atenção, e a gente espera que prevaleça o bom senso e que a gente não tenha restrições tarifárias atreladas a fertilizantes. Polos produtivos de fertilizantes globais. A gente tem América do Norte, Canadá, um grande player de potássio, onde a Mosaic está, e todo o potássio que nós abastecemos o Brasil vem do Canadá, uma região livre de confronto e livre de polêmicas tarifárias. O fósforo, uma parcela vem dos Estados Unidos, uma parcela pequena, a grande parcela do que a gente vende no Brasil é produzido no Brasil. Sobre o que a gente consome aqui de fertilizantes nacional, em fósforo, 60% da produção brasileira é da Mosaic, então aqui é um ponto importante. Agora, você tem também a Rússia, que é um grande player de fósforo, potássio e nitrogênio. 30% do que o Brasil como país importa vem da Rússia no total, então é um ponto de atenção importante. Essa matriz de abastecimento por parte dos agricultores é importante o agricultor sempre monitorar e entender isso para saber da onde vem, o que vem e qual o impacto que pode ter. A gente também tem o Oriente Médio com uma parcela importante de nitrogenados, fósforo e potássio numa menor escala, mas também existe. Israel é um player de potássio, é um player de fósforo, e aí você tem os países do Oriente Médio como Omã, Catar, Arábia Saudita, Irã, como um player importante em ureia. E nessa geopolítica global, a China é um grande player de fósforo, vem reduzindo gradativamente em função da produção dos carros elétricos que eu coloquei para você, e uma política interna de preservar seus recursos naturais dentro do país, e o sulfato de amônio, que ele se tornou um grande protagonista global, e hoje 90% do sulfato que a gente compra vem lá da China. Mas essa é uma cadeia que tem as suas implicações políticas, e obviamente que a gente tem que monitorar, acompanhar. Até o presente momento a gente não vê nenhum impacto expressivo em função nem de questões bélicas relacionadas à guerra, tampouco de uma restrição tarifária. E a gente espera que as autoridades continuem com esse espírito de entender que a gente está falando aqui de produção de alimento. E se a gente continuar com esse espírito, certamente não teremos impacto. Agora, se eventualmente tivermos que nos defrontar com essa situação, projetos de fósforo e potássio são projetos de mineração de longo prazo. Isso não se resolve do dia para a noite. Então, teremos desafios importantes a serem transpostos. Eu espero que isso não se materialize. Eduardo, queria te pedir para falar sobre a Mosaic Biosciences, né? A gente deu um spoilerzinho no começo, mas queria que você falasse aqui sobre o peso dessas biosoluções para a empresa hoje, né? A Mosaic está posicionada para operar, né, nessa transição da agricultura. De que forma e quando deve acontecer essa transformação? Nós estamos no meio da transformação, isso é legal, foi boa sua pergunta, é super empolgado com isso. A gente, há 3 anos, adquiriu uma empresa nos Estados Unidos chamada Plant Response, que foi a base de onde a gente começou nessa questão do mercado de bioinsumos. Desde o ano passado a gente começou a comercializar no Brasil produtos
produzidos e industrializados por parceiros locais externos para começar a criar a base. Mas dentro desse contexto, nós somos o maior player de fósforo e potássio, conforme eu combinei. Nossas minas têm vida média útil. Dentro desse contexto, a gente não tem aqui upsides expressivos de produção, a não ser que se você fale em algum M&A que não está em pauta, ninguém está discutindo isso. E aonde a gente pode crescer? A gente pode crescer na nossa capacidade e capilaridade de entrar em mercados. Aqui no Brasil a gente tem uma penetração importante, a gente atende 20% do mercado de fertilizantes e a gente tem acesso a praticamente 80% de toda a agricultura brasileira. E ao você trazer um portfólio que complementa, eu vou usar toda essa sinergia e trazer algo que eu não tenho ainda. Então, a sua pergunta é onde isso se conecta com a estratégia da Mosaic? Aonde a Mosaic pretende crescer? É nisso, no segmento de bioinsumos, porque nas minas nós vamos dar saltos produtivos, nós vamos crescer conforme o mercado crescerá. Aqui é um mercado que a gente não atua, que está em franca expansão. A agricultura regenerativa tem taxas de crescimento no Brasil acima de 25%, 30% ao ano nos últimos 3 anos, e é um mercado novo a ser explorado. A gente espera globalmente até 2030, isso é um dado público que a gente apresentou para investidores, está conseguindo ali gerar até $200 milhões de EBITDA a nível global. E dentro desse contexto, nós estamos nos 4 maiores mercados agrícolas do mundo. Nós estamos nos Estados Unidos, Canadá, nós estamos na China, nós estamos na Índia e nós estamos no Brasil. E, obviamente, aqui trazendo um pouco para o nosso quintal, o Brasil é a meca da agricultura mundial. Se tem alguma coisa que o Brasil faz bem, é a agricultura. A gente tem clima, a gente tem água e a gente tem solos. Aí o que a gente precisa, manejo, a gente precisa de nutriente. Mas isso posto, olha, sem desmatar, sem precisar fazer nenhum ato que vá contra a essa questão de proteção ambiental, o Brasil vai crescer demais. E a agricultura regenerativa, o bioscience, vem complementar isso. Então, dentro disso, é algo que vai ser a nossa grande matriz que vai pautar o crescimento da Mosaic global nos próximos anos. E de que forma ela ajuda a regenerar o solo? Pela inclusão de uma biodiversidade de micro-organismos no solo? Eu vou usar o termo técnico aqui, eu sou economista de formação, mas eu sou agrônomo de paixão. Então eu vou usar um termo que os agrônomos me ensinaram. Ela restaura a microbiota do solo. Microbiota. Então o que é isso? É a vida, é a capacidade, são os seres vivos que estão ali no solo, ela traz vida a isso e ela propicia um ambiente propício para que a planta se desenvolva melhor. Se desenvolvendo melhor, ela vai ter a capacidade de absorver esses nutrientes. De forma simples, é isso. E isso faz com que a gente aumente produtividade. E tem coisas aqui importantes. A gente está falando de aumento de produtividade, eu falei Brasil, meca da agricultura mundial, porque além do campo produtividade, e se você acompanhar o crescimento de produtividade no Brasil nos últimos 20 anos, cresceu 400%. A área plantada não cresceu 400%, cresceu muito menos. O que cresceu foi o consumo de fertilizantes, o consumo de bioinsumos. E aí, só o fertilizante per si, eu tenho essa estatística aqui na cabeça, cresceu 310% no mesmo período. Então você vê uma correlação direta. Olha, os insumos e agora os bioinsumos fazem parte dessa cadeia. E olha que eu não estou colocando em perspectiva algo, a gente teve o congresso da Associação Nacional de Fertilizantes em São Paulo, e a gente teve a apresentação de um técnico da Embrapa, membro do Ministério da Agricultura, onde ele colocou o tremendo trabalho que o Ministério da Agricultura vem fazendo para converter pastagem em área agrícola, pastagem degradada. O Ministério da Agricultura trabalha com uma premissa que até 2050 vai converter 50 milhões de hectares de pastagem degradada em área utilizável para agricultura. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem 88 milhões de hectares de área destinada à agricultura, mais de 200 destinados à pastagem, grande parte disso são pastagens degradadas, e o Ministério coloca isso em perspectiva. Só que para operacionalizar isso, você tem que fazer o manejo adequado da terra, você vai ter que tratar isso. Então você vai ter que colocar bioinsumo, você vai ter que colocar insumo. Então
perspectiva do mercado brasileiro de insumos e bioinsumos é muito positiva dentro desse contexto. E não só isso, como aí você também fala da sustentabilidade, olha, eu vou usar áreas degradadas, converter em áreas que vão ser utilizadas para a agricultura sem desmatar absolutamente nada. Então, são itens aqui que nos deixam bastante animados para que as nossas ambições no Brasil só cresçam. Perfeito, Eduardo. Eu acho que em cima disso também você tem uma consciência das autoridades locais, inclusive soltando o EcoInvest, que eu acho que é justamente funding para as empresas conseguirem fazer a revitalização de áreas que não são propícias para a agricultura e torná-las eficientes para o agro. Sem dúvida, Leonardo, isso é importante e principalmente olhando, por exemplo, a taxa de juros que a gente aplica no Brasil hoje, uma taxa de juros básica de 15,25, onde a agricultura paga prêmio sobre isso, você chega a uma taxa total 20-21% ao ano, você ter linhas de crédito incentivadas com taxas de juros menores que vão ajudar o agricultor a fazer seu investimento no seu manejo agrícola para trazer técnicas mais eficientes e converter áreas de agricultura, áreas de pastagem degradada em áreas produtivas é sensacional. E a gente vê isso acontecendo na prática. A gente participa aqui de projetos com parceiros comerciais que desenvolvem essas técnicas de manejo de agricultura regenerativa e que se utilizam substancialmente dessas linhas de créditos incentivadas, que são pouco divulgadas. A gente precisa divulgar mais, então é legal a gente está tendo a chance de falar aqui para o agricultor conhecer, o agricultor em larga escala, ele tem opção sim de buscar essas linhas incentivadas que vão viabilizar investimentos importantes. E a gente tem projetos maravilhosos, tá? A gente tem projetos onde você consegue integrar lavoura, pecuária e floresta. Se for área irrigada, você consegue ter mais de 4 ciclos por ano. Mais de 4 ciclos por ano. Eu já vi aqui áreas do interior de São Paulo que chega a 4,5, trabalhando com todo esse contexto de manejo mais modernizado, mas isso é um grande impulsionador da agricultura e a gente tem que, sim, falar bem do que está aí para ser utilizado. Eduardo, a gente poderia dizer que a legislação brasileira ainda hoje impõe barreiras importantes, né, para a expansão, voltando, né, no nosso assunto dos bioinsumos. Então, ainda tem algumas barreiras aí regulatórias, né? Quais são elas e como que a gente poderia transpor essas barreiras, né? Que mudanças legais são mais prementes, mais urgentes para destravar esse crescimento que você comentou, né? Esse enorme potencial da bionutrição no Brasil? Não, olha, a gente está aqui na meca da agricultura mundial e nesse momento a gente ainda não tem normatizada a legislação de bioinsumos. Ela foi aprovada pelo Congresso no final do ano passado e o Ministério da Agricultura precisa normatizar. Na prática, o que isso significa para a gente, Priscila? Olha, eu hoje tenho um produto que eu faço uma cobertura nos nossos fertilizantes, entrego para um agricultor nos Estados Unidos, ele consegue produzir mais com esse produto de forma mais eficiente e consegue ganhar um nível de competitividade melhor. E eu não posso lançar esse produto aqui no Brasil ainda, porque a gente não tem esse tema devidamente normatizado. Tudo indica que nós teremos até o final desse ano, mas o que a gente precisa é da celeridade dessa normatização. E deixando de forma muito transparente e clara que a gente entende a importância da regulamentação. Tem que ser regulamentado, tem que ter fiscalização, tem que ter monitorado, mas a gente precisa ter agilidade nesse processo, porque hoje, quando a agricultura é uma indústria e a gente atua no mercado global, e essa é uma desvantagem competitiva que a gente tem, porque você tem outros países que já têm essa questão devidamente normatizada e aqui falta essa normatização. A partir do momento que a gente tiver uma normatização clara, onde a gente possa, de forma objetiva, trazer esse mesmo produto para cá e lançar esse produto no Brasil, eu vejo isso como um diferencial competitivo importante para o Brasil. A gente, para você ter uma ideia, internamente a gente trabalha com esses prazos legais, a gente espera que o Ministério normatize isso até o final do ano e dentro desse contexto a gente já está trazendo mais de 1.000 amostras, obtivemos as licenças devidas
para trabalhar com esses produtos, 3 produtos que nós vamos lançar aqui no Brasil, com diversos parceiros da agricultura pelo Brasil inteiro, já nessa safra, para a gente fazer os campos de prova, os campos de testes, que são os lado a lado, porque a partir do ano que vem, com isso normatizado, estamos otimistas que será, a gente parte para o lançamento em escala comercial. E o agricultor aqui, fazendo uma alusão, o agricultor brasileiro independente da sua escala, do seu tamanho, é formado por pessoas. É uma relação muito simples. Aqui eu gosto muito de falar isso, porque e posso falar com propriedade, porque eu viajo 35 semanas do ano e falo com agricultores todos os dias. São pessoas que, independente do seu nível social, são pessoas abertas a entender os desafios do dia a dia, e dentro do exemplo que eu estou falando para vocês, são pessoas que é como São Tomé, tem que ver para crer. Estou trazendo 1000 campos de prova porque eu quero mostrar para todo mundo que o produto é bom, ele vai testar esse ano, e no ano que vem eu tenho certeza que vão ser grandes sucessos de vendas aí, são mega blockbusters que nós vamos lançar. Maravilha. Eduardo, você comentou com a gente que é formado em economia, mas tem o agro no coração. Compartilha com os ouvintes um pouco da tua trajetória, por gentileza. Minha trajetória profissional, legal, obrigado pela pergunta. Agroeconomista? Exato. Terá um termo novo aqui. Eu tenho vamos lá, e ainda tenho um contador de histórias no meio, porque eu sou contador também, eu também sou contador. Então, eu sou economista de formação, fiz contabilidade, eu iniciei minha carreira numa empresa de auditoria e consultoria chamada PricewaterhouseCoopers, há mais de 30 anos atrás. Trabalhei lá por 10 anos fantásticos, e aonde eu tive a oportunidade de ter experiências de atender grandes empresas do agronegócio. E foi dali que surgiu a minha identidade com o agro. Eu, durante esse período, atendi muito ao Grupo Bung. O Grupo Bung está aí até hoje. Na década de 90, o Grupo Bung passou por profundas transformações e redirecionou seu negócio, focou em agricultura, e eu participei ali de toda a trajetória de aquisições, M&As, envolvendo empresas naquele período do Grupo Bung. E aí chegamos ao final da década de 90, onde eu iniciei um dos MBAs que eu fiz em finanças, e tive a chance de ter como colega de turma um profissional que atuava naquela ocasião na Cargill. E, ironicamente, Bung e Cargill competiam ali pelo mercado de fertilizantes. Enquanto a Bung, na década de 90, tinha adquirido a Maná, a IAP, que era do pai, a Cargill adquiriu Solo Rico, adquiriu Fertiza, então eles competiam por isso. E naquele momento eles acabavam de fazer essas aquisições, a Cargill, e precisavam de um executivo para cuidar da área de Investor Relations. Eu fui para lá para cuidar da área de Investor Relations com uma dor no coração, porque eu tinha uma carreira muito boa na Press, eu gostava muito da Press, mas enfim, a Cargill me fez excelente proposta, eu acabei trocando, e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque ali eu acabei mergulhando de vez no agro, fui ser Investor Relations, 2 anos depois me tornei controller, depois me tornei diretor financeiro. Nesse inteirinho, a Cargill Fertilizantes fez um spin-off, criou uma empresa chamada Mosaic, adquiriu uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos chamada IMC, né? Então o spin-off dos negócios de fertilizantes da Cargill combinado com a IMC deu origem à Mosaic. Isso foi em 2004 já. Nesse momento eu me tornei diretor financeiro da Mosaic aqui no Brasil, e aí foi até 2010 onde eu manifestei meu interesse de atuar em áreas de negócio. E é muito legal trabalhar na Mosaic, porque a Mosaic dá oportunidade. Se você tiver interesse, olha, o céu é o limite, vai voar. E aí eu fui para a área de negócio, eu fui atuar na área de suprimentos, logística, planejamento, experiência sensacional. O Brasil, os desafios logísticos que tem, fertilizantes é um mercado de trade, então fiz trade de fertilizantes. E aí dentro desse interim também, mais 2 coisas importantes aconteceram. Em 2011 a Cargill saiu do controle da Mosaic, e a Mosaic passou a ser uma empresa Pure Corporation na bolsa, sem acionista controlador. Logo na sequência a gente adquiriu aqui ativos importantes da ADM, ativos de fertilizantes, que expandiu nossa presença no Brasil. Ali em 2018 a gente também fez a maior aquisição da história da Mosaic, a gente comprou todos os ativos da Vale Fertilizantes aqui no Brasil e fez a incorporação desses ativos. E ali em 2018 aí eu saí da área de supply chain trading e logística, né? E fui ser vendedor.
fui liderar o nosso negócio de distribuição no Brasil, liderar a equipe comercial. E aí uma coisa que eu sempre falo também para todo o time, é muito legal trabalhar com essa moçada. É o melhor time de nutrição de safras do Brasil. Eu me orgulho muito de trabalhar com esse time, que faz a diferença. Não é à toa que nós somos líderes de mercado aqui no Brasil, somos super respeitados e colocamos o patamar, a indústria de fertilizantes, em um patamar diferenciado na cadeia de insumos agrícolas. Aí hoje a Mosaic tem uma reputação, um branding, graças ao trabalho dessa equipe que eu comecei a liderar em 2018. E aí, como consequência disso, eu acabei me tornando vice-presidente e hoje eu sou o country manager da Mosaic Fertilizantes aqui no Brasil, passando por diversas coisas. Belíssima trajetória, né? Exatamente, parabéns. Obrigado. A gente não faz nada sozinho, tá? A gente trabalha, por isso que eu dou crédito a essa equipe e a habilidade que... o que me fez chegar até aqui foram as pessoas competentes e boas que trabalharam comigo, e o que me deixa mais grato hoje no estágio de carreira que eu tô, ainda tô novo, tenho muita lenha para queimar, mas é enxergar que pessoas que trabalharam comigo são pessoas competentes, com um potencial enorme, que tenho certeza que serão até melhores do que eu fui em algum momento. Então é muito legal ouvir isso. Isso é gratificante para um profissional e isso me motiva bastante. Que legal. Bom, Eduardo, a gente vai chegando aqui ao final da nossa conversa e a gente tem uma tradição aqui no Insights de pedir dicas culturais aos nossos convidados. O que você compartilha hoje com os nossos ouvintes? Olha, tá fresquinho na memória, eu gosto dessa pergunta aqui, estava ansioso para dizer, milito no agro há mais de 30 anos, então, olha, para vocês que estão ouvindo aqui, o agro tem eventos sensacionais. Há 2 semanas atrás eu estava num desses eventos, que é aqui o Rodeio de Barretos, o Barretão. Então, se vocês querem ter uma experiência cultural única, mergulhar no mundo do agronegócio, nessa parte de entretenimento, não deixem de, uma vez na vida, atender ao evento de Barretos. A gente tem eventos marcantes no Brasil, como o Carnaval, a gente tem a Festa de Parintins lá no Norte. Olha, o evento de Barretos eu coloco no mesmo patamar, vale a pena. Vamos lá. Eu lembro do meu primeiro Barretão, eu tinha 18 anos. Aí, tá vendo? E só melhorou, hein? Só melhorou. De todas as aulas que ele deu pra gente, ele se empolgou em falar de Barretos. Exatamente. Léo, depois dessa, o que você traz aqui de dica? Vou trazer um livro, fica até, né? Mas tem um livro muito legal que chama Respire, do Rickson Grace. Naturalmente, ali você vai ter várias filosofias do jiu-jitsu, mas eu acho que tem uma mensagem bacana que você pode trazer tanto para a tua vida pessoal quanto para a tua vida profissional, que é, em momentos de dificuldade, respire. Né? Se você deixar as suas emoções, enfim, o irracional, o emocional às vezes toma conta, você não consegue chegar no teu desafio. Então tem uma frase que ele coloca lá que você tem que se sentir confortável no inferno, né? Que justamente é manter a calma, e isso vai te trazer a possibilidade de ficar mais próximo, de superar o desafio, da vitória, enfim. É bem legal o livro. É isso, não é uma coisa tão simples quanto respirar, mas que é uma coisa que te centra de volta, né? Sem dúvida. Eu não sou do jiu-jitsu, eu sou mais da yoga, mas é o mesmo princípio, né? O foco na respiração. Muito bem, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com o Eduardo Monteiro, Country Manager da Mosaic. Eduardo, muito obrigada. Obrigado a vocês novamente pelo convite, imenso prazer estar falando com vocês aqui e, olha, fiquem à vontade de me chamar mais vezes, adorei o bate-papo. Legal, vamos chamar assim. Agradeço também ao Leonardo Storniolo, do Bradesco Global Corporate. Léo, muito obrigada. Pri, obrigado pela companhia, Eduardo, um prazer, cara. Para você que nos acompanha, vocês já sabem, né, que o Insights está nas principais plataformas de áudio, de vídeo e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!